Fantástico está no ar com o triste retrato da violência no Brasil. Homens e mulheres que deveriam nos proteger viraram vítimas e, às vezes, algozes. Você vai ver onde a polícia mais mata e onde a polícia mais morre no Brasil. Quem entrar para PM hoje em dia, entra para PM, mas compra seu caixão e deixa do lado, porque vai ser ele daqui a pouco. 5 famílias no Rio de Janeiro enfrentaram a mesma dor esta semana. Tiveram que dar adeus a um pai, a um filho, a um marido. Todos PMs. Uma cena que se repete no estado em que os policiais mais morrem no Brasil. A gente está vendo muitas pessoas morrendo, muitos pais de famílias, muitas mães de famílias, e que de alguma forma estão dando a vida para a profissão e não estão tendo nada em troca a não ser o luto. No ano passado, 437 policiais, civis e militares, foram mortos no país em confrontos ou fora do serviço. Um aumento de 17% em relação a 2015. Os dados estão no Anuário Brasileiro de Segurança Pública. De 2015 para 2016, 15 estados registraram aumento no número de mortes de policiais. Os profissionais que deveriam estar protegidos para poder nos proteger, estão, na verdade, completamente desprotegidos, desguarnecidos e reféns do medo da violência. O líder, com 132 mortes, é o Rio de Janeiro, que viveu uma semana trágica. Manhã de terça-feira, Queimados, Baixada Fluminense. O soldado Rafael von Held, de 35 anos, é encontrado morto dentro do carro. Noite de terça, Guadalupe, zona norte do Rio. O cabo Alain Martins, de 29 anos, é atingido no rosto e no pescoço, depois de sofrer uma tentativa de assalto. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. Alain trabalhava no 41º Batalhão, em Irajá, região cercada por favelas dominadas por diferentes facções. 2 dias depois, essa unidade teria mais uma baixa. Os policiais do batalhão de Irajá tinham acabado de voltar do enterro do cabo Alain quando receberam a notícia de que um outro companheiro do mesmo batalhão tinha acabado de ser assassinado. O cabo Djalma foi morto durante uma troca de tiros numa tentativa de assalto a esse shopping. Na quinta-feira, Djalma Viríssimo, de 36 anos, veio até este shopping pagar uma conta. Estava de folga. Ele trabalhava na área administrativa da PM desde que foi baleado em um confronto em 2015. Ele amava o que fazia. Ele batia no peito dizendo: pode ter o dinheiro que for, eu não largo. É uma coisa que eu amo. Que ele falava que ele não entrou nessa profissão para ter medo. Estas imagens mostram o cabo Djalma andando pelo corredor. Instantes depois, ele é baleado pelos bandidos que saem correndo. Djalma morre na hora. Toda hora eu estava orando por meu filho, pedindo para ele sair da PM. Hoje eu estou dando essa entrevista aqui para vocês. Quando for amanhã é outra mãe, nossos PMs morrendo todos os dias. É nesse cemitério que a maioria dos PMs mortos no Rio de Janeiro é enterrada. Uns perderam a vida em confrontos, mas muitos morreram justamente quando imaginavam que estavam fora de perigo, na folga. 7 em cada 10 policiais no país morreram fora do serviço. A maioria dos policiais, muito em função de uma falsa ideia de que é muitas vezes disseminada para eles, de que policial é policial 24 horas. Vendo uma situação, ele precisa reagir. As vítimas mais frequentes são homens. 6 em cada 10 mortos são negros. A maioria, policiais de patentes mais baixas. Soldados, cabos e sargentos. O profissional de segurança pública praça, ele mora também na periferia. Ele mora ao lado das ocorrências que ele tem que atender no dia a dia. Mas esta semana, a violência também atingiu o alto escalão da PM. Quinta-feira, zona norte do Rio. O coronel Luiz Gustavo Teixeira, de 48 anos, é executado em uma tentativa de assalto. É a primeira vez no Rio que um comandante de batalhão é assassinado enquanto ocupa a função. Na sexta-feira, mais uma vítima, a quinta da semana.
O cabo Sandro Ribeiro Lopes, de 37 anos, é baleado na Baixada Fluminense. O policial é um trabalhador como outro qualquer. Ele precisa estar protegido. Da forma como a gente está fazendo hoje, o máximo que acontece é, nós damos uma arma para ele e fala, se vira. A consequência é cada vez maior o número de mortos pela polícia. O estado que lidera o ranking do Anuário de Violência fica no norte, como conta o repórter Alexandre Isaiasso. Essa jovem é irmã de uma vítima da polícia que mais mata no Brasil. Eles não chegaram e prenderam, eles foram logo matando. Quem vive no Amapá tem quase 4 vezes mais chances de ser morto pela polícia do que no resto do país. A taxa de mortes em ações policiais no Amapá foi de 7,5 no ano passado. Isso quer dizer que a cada 100 mil habitantes, 7,5 morreram nas mãos da polícia. A média nacional é de 2 casos a cada 100 mil. A jovem disse ter visto a polícia forjar um tiroteio antes de matar seu irmão de 16 anos dentro da própria casa, em janeiro deste ano. Eu abri a veneziana do lado, aí quando eu vejo colocar a arma na mão do meu irmão atirar na parede. Um mês antes, Brendo Pinheiro tinha sido filmado por câmeras de segurança participando de um assalto. Na versão da Polícia Militar, Brendo correu pelas vielas desta comunidade, que é conhecida como Ponte do Axé. A gente percebe que é difícil andar por aqui, por causa dessas tábuas que foram colocadas em cima de uma área alagada. Brendo teria se escondido nesta casa, atirado contra os policiais e acabou morto durante o confronto. A família dele nega essa versão. Diz que ele foi executado pelos PMs. Uma das irmãs de Brendo, que afirma ter presenciado tudo isso, nunca foi ouvida pelas autoridades responsáveis pelas investigações do caso. Não, nenhuma vez. Ninguém me procurou. Para esse promotor, quase não há punição nesses episódios, que são registrados como confrontos e investigados pela própria polícia. As investigações são focadas para beneficiar os policiais. Nós temos tomado cuidado de apurar cada caso para ver se houve excesso. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, as polícias militar e civil mataram 4.224 pessoas no Brasil no ano passado, o maior número em 8 anos. Nós somos a polícia no mundo que mais mata em números absolutos e isso, de alguma forma, acende um alerta vermelho para que algo está dando muito errado. Atrás do Amapá, no ranking da polícia que mais mata no Brasil, vem o Rio de Janeiro, com uma taxa de 5,6 casos por 100 mil habitantes. A polícia que mais morre é a segunda que mais mata no Brasil. Policiais mais tensos, mais inseguros, com uma sobrecarga de trabalho, com uma jornada de trabalho extenuante, com falta de equipamentos e de condições de trabalho adequadas, de fato ocasionam mais a morte de pessoas, né? Nós estamos longe do ideal em termos de equipamento, em termos de infraestrutura. Não é trivial você patrulhar comunidades como uma Rocinha, por exemplo, com facções, com armamentos de guerra. Isso tudo leva a um acirramento de confrontos que explica, em parte, o que acontece no Rio de Janeiro. Manhã de segunda-feira, a turista espanhola Maria Esperança, de 67 anos, morre depois de ser atingida por um tiro de fuzil enquanto fazia um passeio pela Rocinha. O tenente Davi dos Santos Ribeiro é apontado como o autor do disparo. Segundo os policiais que estavam com ele, o carro com o grupo da turista teria furado um bloqueio. Não tem nenhum tipo de protocolo que autorizaria a ação daquele policial daquela forma. Infelizmente, o Rio de Janeiro é a tradução da soma de todos os nossos erros. Na Espanha, o repórter Leonardo Monteiro mostra o luto da cidade da turista no fim de semana do seu funeral. Amigos e parentes se despediram neste domingo da turista espanhola Maria Esperança Jiménez, morta na semana passada na favela da Rocinha, no Rio. A cidade de Porto de Santa Maria, no sul da Espanha, parou para acompanhar a missa que encerrou o velório da empresária. Esperança era muito querida e conhecida pelos moradores da região e ficou conhecida pelo talento de fechar negócios na imobiliária da família. Tinha trocado as vendas pela aposentadoria não fazia muito tempo e decidiu aproveitar o tempo livre conhecendo outros países. Ela se interessava por tudo e viajar era a vida dela. O viaje era sua vida. O corpo foi cremado em seguida numa cerimônia fechada. Esperança era viúva e deixou 2 filhas.
Foi um baque muito forte. Ela era tão cheia de vida que é difícil imaginá-la morta. Foi como se fosse um balde d'água na cabeça. Ninguém esperava isso. Nadie esperava isso. Porto de Santa Maria tem 90 mil habitantes e vive da pesca e do turismo. O último homicídio na cidade foi há cerca de 2 anos. Somos uma cidade pacífica, pouco acostumada com a violência, que nunca foi vinculada a assassinatos. Hoje, aqui, há menos policiais do que na Rocinha, ocupada desde o mês passado, após a explosão da guerra entre traficantes de drogas. Muito abalados, o irmão e a cunhada que estavam com Esperança na Rocinha não quiseram falar com a imprensa. Mas o Fantástico conversou com o outro irmão dela. Meu irmão disse que eles entraram no carro, viram um furgão branco passar e sentiram vários tiros e um zumbido. Logo o carro deles foi cercado por policiais e foi quando viram nossa irmã com um buraco grande no pescoço e tudo cheio de sangue. Humberto também negou que o carro dela tenha furado um bloqueio policial. Todo mundo no carro disse a mesma coisa. Havia muitos policiais na rua, mas absolutamente nenhum bloqueio. Ele não sabe se a família irá acionar a justiça no Brasil e diz acreditar que tenha sido um acidente. A única coisa que agradecemos, se é que dá para dizer isso, é que ela morreu sem perceber. A Esperança era muito feliz. E era assim porque fazia as pessoas felizes. Era feliz porque fazia feliz a gente.